Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Hoje nós vamos falar a respeito de reabilitação criminal, a ficha limpa. Você já ouviu falar a respeito? Eu sou o Vanor, o apresentador, juntamente com meu amigo Edmilson. Olá, Vanor. Tudo bem? Bom? Bora para mais essa luta aí, né? Bora para mais uma. Preparadíssimo? Preparado. Tá Mas certo. antes, a gente deve avisar você que tudo que a gente traz de relevante, você pode ser notificado se você for lá, dar uma curtida, toca o sininho. Se inscrever. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Se achou bacana os assuntos que a gente está trazendo, encaminha isso para um amigo, serve para o inimigo também, né? Também. Manda para ele lá e nós estamos juntos e vamos tocar bala aqui, porque o respeito é tudo para vocês. E tem mais, Edmilson? Diga. Os nossos patrocinadores. Sem eles não sobreviveríamos, né? É isso aí. Quero aproveitar, Edmilson, e mandar um abraço aqui para uma pessoa especial, um amigo de longa data, o D. Ribeiro, né? Dr. Ribeiro, um criminalista, como é que eu posso falar? Combativo. Atento. Atuante, né? Que milita aí nessa área tão específica do direito, né? Um abraço para ele. Assim como o nosso convidado também, né? Nosso convidado Também, hoje vai nos dar uma aula também de direito criminal. E a gente escolheu um ramo aí que poucos falam. Dificilmente você vai encontrar esse assunto em qualquer rede social aqui pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou por onde você estiver nos assistindo. Então, o especialista que nós trouxemos hoje é de grande gabarito. Sem Tem dúvida, um sem currículo dúvida. imenso, né, Vanor? É um convidado especial, uma pessoa muito importante, atuante também. Exatamente. Né? Bastante atuante, combativo. E nós estamos falando do Dr. Mardson Costa. Ele é advogado criminalista, graduado pela Faculdade de São Paulo, nascido em Itabuna, Bahia, né? Grande Bahia. Reside em São Paulo e tem atuação no Brasil todo, né? Atualmente compõe a Comissão de Prerrogativa dos Advogados da subseção do Jabaquara. Seja bem-vindo, Dr. Mardson. É um prazer recebê-lo aqui no podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. É uma satisfação, doutor Vanor, doutor Edmilson, estar aqui participando desse podcast democrático, que cada dia que passa vem alcançando mais pessoas, trazendo assuntos relevantes para a sociedade, assuntos que agregam de fato, sobremaneira, no público em geral. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui. O prazer é todo nosso, doutor. Doutor, para a gente falar sobre reabilitação, né, ou ficha limpa, como alguns gostam de tratar, né, eu pediria que o doutor falasse para a gente inicialmente, né, o que é, na verdade, a reabilitação criminal, o que é a ficha limpa? É igual a ficha limpa dos políticos? Como que é essa questão? Qual a importância, né, da pessoa que passou pelo sistema prisional ter o seu nome limpo novamente? Pois é, esse assunto, doutor Vanor, doutor Edmilson, assim, ele é tão importante, né, porque o que acontece? O indivíduo, ele cometeu um erro na vida. Sim. Tanto é que ele foi parar no sistema, ou talvez não parou lá. Certo. Ele respondeu em liberdade, ele ficou lá no regime aberto e tudo mais. No entanto, a sociedade ainda tem um preconceito. Exato. Ainda, principalmente se o crime cometido for lá do 213, lá do 121, que é o estupro, o homicídio, 157, que é o roubo. Que são crimes que, por serem hediondos, a sociedade veio com um preconceito muito maior.
Criminoso é criminoso, né? A sociedade entende assim, né? Entende assim. Tanto é que a máxima que fala que o bandido bom é bandido morto vigora até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então eu vejo até igrejas, Aham. por exemplo, com preconceito com esse tipo de coisa. Jura? Tivemos no passado um caso recente onde um ator famoso, não vou dizer o nome dele aqui, Sim. virou pastor e até o dia de sua morte ele foi massacrado. Exatamente. Fizeram documentário no HBO Max, Exatamente. salvo engano Netflix também, sobre ele. A questão do homicídio, né? Do homicídio. Isso. E assim, o passado ficou perseguindo ele, ele não pôde reconstruir sua vida. Não consegue, verdade. Não consegue. Na sociedade civil, Aham. aqui eu já dizendo o povo em geral, Sim. o princípio é o mesmo. Aham. Diversas vezes no escritório, atendo gente falando assim, doutor, perdi o emprego porque está apontando um negócio que eu respondi 15 anos atrás. Exatamente. Porque a pessoa faz uma pesquisazinha no Google, aparece lá, no Jus Brasil, um processinho, o empregador não quer saber, foi verdade isso? Aconteceu mesmo? Você está reabilitado? Você está arrependido? Você é uma nova pessoa? Não paga pra ver, né? Não paga para ver. E é por isso que a reabilitação criminal é tão importante. Para quê? Para que o indivíduo ele possa limpar o seu passado, tirar esse prognóstico ruim da sua imagem Aham. e poder recomeçar com dignidade. Sim. Haja vista que tem empregos hoje que exigem Uhum. que entregue certidão de distribuição criminal estadual e federal. Por exemplo, no meu caso, como eu sou da Bahia, Sim. quando eu fui me inscrever como advogado, Uhum. pediram daqui e da Bahia. E da Bahia? Se eu tivesse cometido um crime lá na Bahia, Não seria 13 advogado. 13 anos atrás, por exemplo, foi quando eu saí de lá, Aham. eu não seria advogado. Tá certo. E aí a reabilitação criminal justamente é para ajudar essas pessoas que não tomam posse no concurso público, porque tem o Instituto da Dosimasia Social, Aham. que eles fazem a pesquisa social, Sim. ou seja, não é a técnica que é validada, não, tem que ser a técnica junto com a reputação. Aham. Aí a lei prevê que pessoas como essas Sim. possam se regularizar, limpar sua ficha, e que nem a polícia vê. Quando você fala, doutor, aí puxa no Google lá, aparece e tal, né? Quando você ouve só a história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo vai ser sempre mal, né? Sim, com Exato. certeza. A necessidade de conhecer os dois lados da história para você ter uma conclusão a respeito se vale a pena contratar aquela pessoa que tem uma ficha criminal Sim. ou não vale a pena, né? Ou não vale a pena. Porque eu acredito que a justiça, não só brasileira, mas a justiça de um modo geral, ela também cometa erros. Totalmente. De repente processa alguém que, na verdade, não é o criminoso, Edmilson. Não é o criminoso, Né? Exatamente. Exatamente. O resultado lá no final pode ser absolvição, mas ele ficou com uma mácula no registro, né? Além dele ficar com a mácula no registro, ainda há um precedente criado na atual gestão do Brasil, onde diz que acusados de crime sexual, já condenado em primeira instância, vai ter seu nome sujo, vai ter um rol lá. O banco, né? Mesmo que não tenha transitado e julgado nada. Mesmo que não tenha transitado e julgado nada. Entendo que isso é um perigo? Sim. Por quê? Porque o crime sexual é visto com repugnância. Sem Sim. dúvida. Repugnância. Nós sabemos que há acusações falsas. Exatamente. Não é à toa que há um presídio aqui em São Paulo específico disso, onde nós conhecemos diversas histórias Aham. de pessoas que foram condenadas de forma injusta, Sim. foram inocentados 4, 5 anos Depois verificou-se o erro, né? e Mas de já repente já foi 5, 6 anos preso, mais a mácula pro resto da vida. Exatamente. E é por isso que quando a gente entende que o indivíduo está socializado, ele está vivendo uma vida íntegra, ele continua vivendo no Brasil, que é o que o Código Penal prevê para a reabilitação criminal, a gente tem o dever de alertar que esse direito existe, para que não fique toda hora, por exemplo, indo no Fórum da Barra Funda. Para quem vê a gente de outra cidade, no Fórum da sua cidade, por exemplo.
Mas para quê? Para pegar a certidão de objeto de pé. Exatamente. Só que não é só ir lá pegar uma certidão de objeto de pé. Aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, doutor Vanor, pega uma fila imensa, Sim, fica lá talvez horas na fila sim. para entrar, já é visto com aquele prognóstico ruim, é tratado como um criminoso Já habitual, Sim. Para a sociedade, aquela fila é de criminosos. é de criminosos. Explica um pouquinho, doutor, só abrindo um Sim, parênteses, claro. porque quem está nos assistindo não sabe necessariamente o que é a certidão de objeto pé. Explica pra gente o que é essa certidão, qual a importância de... por que eu tenho que tirar? Tá, entendi. Essa pergunta é muito relevante, doutor Edmilson. Certo. Porque a certidão de objeto de pé nada mais é que é uma certidão que atesta a forma como o processo está atualmente. Uhum. É a certidão que diz o que é o processo e como ele se encontra, objeto e pé. Uhum. Sabe aquele ditado, em que pé está essa situação aí? Sim. Sim, sim. E popular. o povo popularmente fala certidão de objeto em pé. Em pé. Não é em pé, é objeto E pé. Porque, como o doutor falou, que pé que está o seu processo, né? Aí o doutor me perdoa a intromissão, né? Não, Mas vamos lá, só para vocês entenderem certinho, porque para alguns tem muita relevância, sim. para outros não tem tanto, mas vai passar a ter, que eu já vou trazer uma questão aqui para o doutor explicar para a gente, que é lá de trás, né, doutor? Porque quando a gente fala em reabilitação, é porque o mal já aconteceu, Sim. né? O mal já Mas, aconteceu. perdão, doutor, Mas continuando... antes da gente chegar lá, Edmilson, só quero voltar um pouquinho para ficar um pouco mais claro para os nossos seguidores, né? Então, vou perguntar ao doutor o seguinte: o que é a reabilitação criminal no Brasil e qual a sua finalidade? Ótimo. Então, a reabilitação criminal, doutor Vanor, é um instituto jurídico que Tá. permite a limpeza da ficha como um todo, da ficha criminal, onde somente um juiz criminal, por requisição judicial, consiga ter acesso. É como se ele nunca tivesse tido nenhum problema criminal. Exatamente. É aquele instituto que, por exemplo, permite que aquela pessoa tome um enquadro, Tá. que aqui em São Paulo chama-se enquadro, mas você do Brasil aí inteiro é blitz. Você passa tem várias denominações, Você né? toma, inclusive na minha terra chama-se baculejo. Baculejo. Você tomar um baculejo. Tomar um baculejo. Você da Bahia que toma um baculejo. Mas consta aquela fichinha lá. Então, a reabilitação criminal é exatamente para isso. Tá. Para tirar essa passagem, para você ficar realmente limpo, como se você nunca tivesse tido aquele status Entendi. de condenado. Sim. E quais são os requisitos, doutor? Legal para se requerer isso? Ótimo. Isso aí é muito importante saber, doutor. Se primário, 2 anos da extinção da pena, Tá. Cumpriu, cumpriu, passou 2 anos, 2 anos. procura um advogado Exatamente. e entra com esse pedido. Aqui, deixa eu só fazer um adendo aqui. Claro. Sim. Porque, infelizmente, os apenados de regime aberto, eles pensam que não precisa de advogado para acompanhar o regime aberto. Tá. Acompanhar a Chega- execução, né? Eles pensam que Exatamente. não precisam. É. Só que por que isso é importante? A reabilitação criminal é da data da extinção, não é da data do término. Entendi. Exatamente. E a extinção, ela deveria ocorrer automática, mas não ocorre. Aham. Tem que ser provocado, infelizmente. Tem que ser Nossa. provocado. Então, já teve casos, por exemplo, de eu assumir um processo, Tá. aí a pessoa vem falar, doutor, eu sou primário. Vou olhar, o cara tá até hoje Tá lá respondendo como o regime aberto. como eles falam vulgarmente, uma passagem, né? Tá lá. Só que a pena dele tinha acabado 3 anos antes. Nossa. E não tinha sido extinto E o não processo. tinha sido extinto. Então, várias vezes eu pego o caso, tanto que assim, quem é atendido por mim sabe que eu pergunto tudo e vasculho tudo. Certo. Eu vasculho tudo. Eu pego certidão, olho o boletim de ocorrência, eu olho tudo. Por quê? Porque geralmente a pessoa não sabe que tem Sim. essa obrigação de chegar lá,
pedir extinção, Uhum. porque a vara de execução criminal está abarrotada de trabalho. Não vai dar atenção, né? Não vai dar. Não tem como. Pois é, não tem como. Alguém tem que ir lá e dar uma saculejada mesmo. Dá uma sacolejada. E aí a figura é importante do advogado, inclusive na execução penal. Sim. Mas a execução penal é um tema para outro dia. Com certeza. E assim, deu 2 anos da extinção de punibilidade, que é vulgo, acabou o BO, Tá. Isso. acabou a pena, conta-se a partir dali 2 anos. Se nesse período ele não foi processado, Tá. ele restituiu a vítima, ele cumpriu integralmente a sentença, Aham. que é aí também que a gente tem que olhar. Se a sentença que o condenou mandou restituir a vítima, Exato. enfim, cumprido integralmente, é possível limpar a ficha. Desde que ele more no Brasil, Aham. tenha emprego, tenha uma vida limpa, uma vida totalmente digna, condizente com o recomeço que ele almeja. Certo. Então, tendo esses requisitos, a reabilitação criminal é totalmente possível. E se reincidente, doutor Vanor, o prazo conta em dobro. E o que Aí tem seriam 4 anos no 4 caso, anos. né? E o que tem de condenado que não tem essa noção, que foi condenado pela vara da violência doméstica, a condenação, ela tem tanto, o efeito é tão igual àquele que cometeu qualquer outro crime Com e foi certeza. recolhido preso. Então, lá na frente, ele também está com o nome comprometido e ele precisa dessa reabilitação. Exatamente. E a maioria não sabe, né, doutor? Não sabe. Inclusive, há poucos dias, eu postei no meu Instagram um vídeo onde eu falo da importância disso para a violência, acusada de violência doméstica, porque a OAB agora instituiu que condenados por violência doméstica não poderão mais ser advogados. Olha aí, tá E vendo? quem é condenado e já é advogado corre sério risco. De perder. De ser perder. excluído. Nós temos um caso aí de um advogado influencer Tá. que cai, mas não cai nesse sentido. Que é o João. João, ele mesmo, no coco e no caneco lá. Isso. Mas Esqueci o nome dele. nós temos pessoas bem, bem importantes também com essas Sim. questões, né, doutor? E hoje, para você ser condenado na vara de violência doméstica, é bem fácil, né? Sim, Então, se a basta. pessoa não está assistida de um profissional, ela Com pode certeza. ter um problemão lá na frente, né? Doutor, para poder apimentar um pouquinho o nosso Isso, nosso bora. bate-papo aqui, né? A gente gosta de uma João pimentinha. João Neto, é isso mesmo. Obrigado, que é o João. influencer, né, que a gente está falando, né, o João Neto. Isso. Para pimentar um pouquinho, Edmilson, me surgiu aqui uma questão, e o doutor, com todo o conhecimento, toda a bagagem que ele tem, ele vai saber falar para a gente. Existe alguma diferença, doutor, entre reabilitação e perdão judicial? Isso Existe. tem alguma coisa a ver ou não? Não. Não. Por quê? Porque o perdão judicial ele é uma das causas de extinção de punibilidade. Tá. Para você que está em casa aí, não conhece esse termo extinção de punibilidade, é extinção de pena, acabar com a sua pena. O perdão judicial é isso. Perfeito. Eu tenho, por exemplo, 2 anos para cumprir. O juiz perdoa. Também conhecido como indulto. Aham. Também conhecido como O indulto. pessoal confunde indulto com saidinha. E o pessoal Tem nada a ver. Não, doido, nada a ver. né? São situações... Inclusive, eu já posso até deixar aqui o link, caso queiram Isso, que eu fale doutor. sobre Por esse favor. outro podcast. Claro. Sobre a diferença de indulto, saidinha. Saidinha, que nada tem a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Finalidade, se eu sou contra ou não acabar com isso. Já por quê. deixamos o convite, Já né, tá aqui para pro doutor voltar. Não fala com ninguém antes da gente, não. Pode deixar. É, Então, promessa é dívida, hein? Sem Isso, dúvida. Exclusivo. Então, assim, e também há outros meios de perdão judicial, que é, por exemplo, a comutação. Aham. Comutação de pena, onde aqueles que não são amparados por indulto Tá, podem ter a comutação. A reabilitação, não. entendi. Ela é uma limpeza. Tanto é que a sentença ela é declaratória. O que é uma sentença declaratória para o pessoal de casa? É aquela sentença onde o juiz declara: eu declaro que a ficha dele tem que ser limpa. Tá. No popular é isso. É Tá. isso. É isso. Uhum. Declaro, perdão não, eu perdoo sua pena, sua dívida, seja ela pecuniária, Aham. né, multa ou restritiva de direitos. Aham. Ou até mesmo restritiva de Privação liberdade. de liberdade. Tá. De liberdade. Então, essa é a diferença. Aí, doutor, a gente pensa assim, bom,
Feita a reabilitação, então, né? A pessoa passa agora a ser ficha limpa. Se ela sofreu um enquadro na rua, né? Não vai constar mais nada no prontuário dela. Então, ela pode se dizer que essa pessoa reabilitada é considerada ficha limpa. Totalmente. Volta à primariedade dele? Aí só atendendo os requisitos. Aham. Porque, por exemplo, se ele cometer um outro crime, Sim. né? Cometer um outro crime. Lembra que eu falei que o juiz criminal ele pode ter acesso mediante requisição? Sim. Então, todo Tá processo certo. criminal, o juiz ele olha a ficha para ver. Tá. Mas só o juiz criminal que tem acesso. Reabilitou, aí o cara comete um crime anos depois, aí o juiz da vara criminal olha lá pro passado Sim. dele, porque só ele tem acesso, mas Isso. ninguém. Ah, entendi. Mas só o que acontece? Para que a pessoa restaure o status quo de primariedade, Uhum. inclusive eu acho esse termo muito bonito. Sim. Né? Bonito. O de antes, o latim- estado do O latim anterior. é bonito, né? O Pena latim- que tiraram da Eu amo faculdade. tanto o latim que eu tenho uma frase em latim tatuada aqui no pulso. Oh, que bacana, hein? Amat victoria curam, a vitória é uma cautela. Hum. E a primariedade, ela acontece depois de 5 anos da extinção da pena. Ela volta à primariedade. Independente se for primário ou não. Tá. Mas tem aí aquele pulo do gato, Uhum. que também é importante durante o acompanhamento da execução, que é quando ele teve livramento condicional. Porque, por exemplo, a primariedade, se o indivíduo está em livramento condicional, ela acontece da data que ele ganhou a condicional. Tá. Então, Da data da condicional. a data da condicional. Ele ficou 5 anos de condicional, e aí depois de 5 anos cumpriu tudo, foi extinto, conta lá de quando ele ganhou. Quando ele ganhou. Não Ele- da extinção agora. Não da extinção. Entendi. Se ele está em regime aberto, é diferente, não é assim que funciona. Então, quando a gente vai fazer a reabilitação criminal, nós temos que avaliar todo esse parâmetro. Uhum. Quando que ele estava, se ele estava de livramento condicional, se ele estava de regime aberto, Certo. se ele estava depois foragido e prescreveu. Cada questão é uma questão. Cada né? questão é uma questão. Se ele estava preso e saiu de pena vencida, Aí tem que avaliar mesmo situação por situação. situação é. por situação. E cada situaçãozinha dessa aí é que é uma análise criteriosa. Sim. Porque, beleza, o juiz falou, aqui esse é o critério. Mas o juiz do processo de conhecimento colocou um monte de condição na sentença. Uhum. Então a gente tem que avaliar o requisito objetivo e a sentença. Tá. Certo. E reabilitado, ele pode prestar concurso público? Totalmente. Prestar concurso público, Ser candidato? ser a candidato cargo à presidência da público? República, Edital. edital. Eu vou trazer uma questão de uma pessoa que teve um problema com edital. Com Porque edital. às vezes as Foi citado pessoas... por edital? Não, porque às vezes as pessoas elas acham que a questão criminal ela fica só naquele aspecto polícia, delegacia, presídio, e isso interfere na vida social geral da pessoa, Totalmente. né? Se o Vanor me permitir, eu já posso levantar essa questão. Fique à vontade. Mas aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque muitos que estão acompanhando a gente são muito jovens. Não lembra que lá atrás, nós para efetuarmos pagamento, não era através de Pix, transferência bancária, era através de cheque. Sim. A gente tinha uma cédula... Eu soube na história. o senhor soube na história, né? Então, nós Voltou tínhamos- bastante no tempo, né? O meu professor de Direito Empresarial, ele falava que nós tínhamos uma cártula, porque na época nós tínhamos uma cártula, bem bonito, né? Bem chique. Sim. Mas vamos lá. A pessoa, ela teve o cheque dela devolvido, e aí ela foi protestada, né? E ela foi, a revelia, condenada por estelionato. Nossa. Olha que coisa, por causa de Maluca, um né? cheque. Mas a questão vem de lá de trás. E já 2000 e alguma coisa, né? Ela sabia de toda essa questão, mas como nunca produziu efeito na vida dela, né? E ela não ligou, achou que o tempo ia pagar, como a maioria acha, né? E ela participou de um edital público para oferecer serviço para o governo. E quando ele ganhou o edital, mas na hora de juntar a documentação, então apareceu lá que ele, né, o proprietário da empresa,
ele tinha uma questão de estelionato, que vem lá da década de 90, né? Tá. E ele não sabia como fazer para poder reverter aquilo. Então, para essa pessoa resolver o problema, ela precisa dessa reabilitação. Precisa. Só que neste caso em específico, Uhum. eu ainda diria que cabia uma revisão criminal. A revisão criminal. Exatamente. Agora, se o doutor Vano me permite fazer um adendo aqui, Lógico, fica à vontade. para que haja um crime, que a lei prevê isso como um fato típico, antijurídico e culpável, eu preciso ter o elemento, o dolo. O dolo. Eu preciso ter o dolo de causar Aham. a lesão na pessoa. Sim. Nesse caso, que é mediante causar prejuízo, mediante meio ardio, Sim. né? E como foi na década de 90, então não tinha ainda essa questão de inteligência artificial, virtual. Nada, Não tinha. Mas o estelionato, artigo 171, Aham. tem que ter o dolo. Se não teve o dolo provado o desacerto comercial, eu acredito que uma revisão criminal, por exemplo, seria uma saída alternativa antes da reabilitação. Aham. Para quê? Para até mesmo questão de idoneidade moral. Idoneidade. Tipo, foi absolvido. Aham. Respondeu, mas foi absolvido. Na época ele foi condenado à revelia. Mas aí, vamos para uma questão prática. Qual é mais prático, mais fácil, mais rápido e mais barato para o advogado? A reabilitação ou a revisão? Neste caso, a reabilitação. A reabilitação. A reabilitação é mais barata, Aham. menos custosa. Aham. E aqui eu falo não só do custo financeiro, mas do custo energético também. Isso. A energia que se gasta em cima daquilo. E também, se atender os requisitos, E o resultado é mais rápido. o resultado é mais rápido. Porque, como eu falei agora há pouco, é declaratória. Sim. Atendo os requisitos, te declaro com esse direito. Aham. É diferente de discutir um mérito da causa. Exato. Que eu dependo de um entendimento do juiz, Aham. um desembargador. Então, Vai rolar o processo tudo novamente. Então, a reabilitação criminal é o melhor caminho para este caso Pra este específico caso. aí. Uhum. Entendo. Pois dessa Agora- o forma. doutor entende tudo, hein? Entende? Gente, Ó, depois o contato dele aí, fiquem despreocupados, tá? aqui a gente só traz pessoas de alto nível, né? Obrigado, doutores. Obrigado. Doutor, mas falando ainda de reabilitação, na vida real, eu queria te perguntar como é o processo prático, né? É difícil de conseguir a reabilitação? Não se tivermos os requisitos. Tá. Agora, qual é o maior problema hoje em dia? Eu tenho atuação em todo o Brasil. Já tive situações onde trabalhei em questões fora do Brasil também. Tá. Certo. Tanto Argentina, Paraguai, Bélgica, Estados Aham. Unidos. Então, a gente já fez alguns trabalhos nesse sentido. Certo. Aqui em São Paulo, doutor Vanor, é tudo muito organizado, Tá. tudo muito moderno. Ainda que não seja lá nada muito tão moderno, nós temos, por exemplo, o arquivo da Sorocabanos. Sim. O processo está arquivado, eu sei onde fica. Não está lá, está em Jundiaí. Exato. Se não está em nenhum desses dois, foi incinerado, tchau. Já era. Já era. Mas se vai para um lugar como o Nordeste, e aqui eu digo por vivência prática, porque eu sou nordestino, Sim. atuo lá também, Sim. não tem essa organização. Então, se o indivíduo pegou um processo, respondeu um processo, melhor dizendo, em 2005, 2005. exemplo, 2005, mas Sim. está constando até agora. Onde é que eu vou achar esse processo? Onde hoje tudo é digital, Tá. mas 2005 era tudo físico. Aham. E aí depois se perdeu por aí. E como que faz? E como que faz nesses casos? Aham. Né? Aí tem toda uma burocracia que tem que ver a resolução de cada estado. Certo. Aqui em São Paulo, por exemplo, tudo foi digitalizado. Certo. É porque a responsabilidade pela guarda é do tribunal, Estado. né? É do Estado. Exatamente. Mas assim, me contaram na história, Tá. assim, eu estudei na história, assim, né? Aham. Que antigamente tinha furto de autos. Muitos. Muito, bastante, pô. Tinha Muitos, isso. muitos. Bastante. Então, assim, quando eu comecei a faculdade, já se falava que antigamente acontecia, né? Sim.
Normalmente era mesmo. estagiário. O estagiário Como perde, sempre. né? Como Os sempre. autos desapareciam de alguma forma. E aí, quando os autos desapareciam, como é que fazia? Como não é do meu tempo, eu já não... Tivemos A gente tinha a chamada, não que eu seja velho, não, isso, é que a gente né? estuda, Mas a gente também lê. a história me contou que restaurava-se os processos. Né? Restaurava-se. pois Aí é. o advogado apresentava a cópia das peças que ele Todas tinha, as o peças, Ministério né? Público e tal, e restaurava, né? Pois é. E é diferente, por exemplo, como eu falei, no Nordeste, onde não tem uma estrutura como nós temos aqui. Sim. Aí você vai lá para a região Centro-Oeste, onde também tudo é muito diferente, Aham. e o indivíduo está aqui em São Paulo, por Tá. exemplo. Ele tentou aqui emprego de segurança. Certo. Tentou emprego de segurança, tem que andar armado, mas tem lá a passagem. Exato. Se o processo dele for físico, nós temos um problema. Que é achar isso lá, Buscar lá atrás. buscar lá atrás, e aí nós não vamos para o Centro-Oeste só para isso. Exatamente. Então ele tem que pagar correspondente, Sim. porque se a gente for para lá tem Se custo for, de hotel. Então, É. aí nesse sentido é burocrático mesmo. Mas de 2016 para frente é tudo digital, Aham. inclusive nas regiões mais remotas. Sim. Com exceção de inquéritos policiais, por incrível que pareça, eu tenho um inquérito policial hoje que ainda tramita de forma física. Minas Gerais, por exemplo, o inquérito é físico. Poxa. É, E tá aqui tão próximo da gente, né? Aqui É na físico. capital, às vezes, começa físico e o delegado, delegado, enfim, os responsáveis, né, as autoridades, eles têm uma resistência de levar isso para um arquivo, para jogar dentro do processo. Sim. Eles resistem, não sei por que É incrível resistir. um negócio desse. É que o serviço público, de um modo geral, e aí a gente vai sair um pouquinho, né? Mas o serviço público, de um modo geral, nunca prestou um bom serviço à sociedade e atualmente vem com uma deficiência ainda maior, uma ineficiência ainda maior, seja por falta de material humano, seja por falta de vontade mesmo em Exato. fazer, né? Mas Eu tive uma questão do inquérito, já tinha ido para a DIPO, já tinha número de processo, tudo direitinho, e eu, dentro dos autos, pedi habilitação. O juiz respondeu que a minha habilitação nos autos dependeria da autorização do delegado. O senhor acredita nisso? Nossa. não, mas bom, eu ia falar uma Não, eu ia falar achei uma incrível. besteira, mas vou poupar o ouvido do nosso Eu convidado e dos pensei nossos na hora, mas seguidores. quem manda nesse negócio aqui? Então. Você entendeu, doutor? Agora sim, doutor. Preside, né? Quais os documentos e provas mais comuns que são necessários para se pedir a reabilitação? Então, vamos lá. Primeiro, certidão de distribuição criminal para constar que não tem nada. Tá, Certo? Não é o requisito que a lei prevê, sim, mas é o requisito que sempre ajuda. Uhum. perfeito. Sempre ajuda. A sentença, Tá. A sentença obrigatoriamente é tem que ter. A sentença condenatória. no Condenatória. caso. Tá, Ou parcialmente condenatória também. sim, sim, Né? Se reformada, o acórdão. perfeito. Se reformada. Certo. Né? Uhum. Porque, por exemplo, há casos onde o indivíduo é condenado à prisão e aí a parte recorre, seja assistência de acusação, o próprio Ministério Público recorre, além da prisão, que é a indenização. Entendi. Tem a indenização. Por isso ele indenizou, né? Ver se ele indenizou. E aí o que acontece? Se ele indenizou a parte, ok, que é para isso que serve o pecúlio da cadeia. Sim. Que outro dia eu falo sobre isso. Perfeito. Tá certo. Quando tá eu voltar combinado. aqui e falar só de execução criminal, Aham. A gente aborda a isso. gente aborda esses mitos Tá. jurídicos. Certo. Né? Se ele restituiu a vítima, ok. Caso ele não consiga restituir, ele tem que provar a impossibilidade. Certo. Eu já peguei casos que a pessoa tinha que restituir 20 milhões de reais. Esquece. Como? Impossível. Esquece. E a gente conseguiu a reabilitação. Aham. Por exemplo, se também precisa de comprovação de pagamento de multa, Certo. é aí onde entra o perdão de pena que você falou agora há pouco. Sim. A gente consegue no outro. Inclusive, a última reabilitação que a gente conseguiu tem mais ou menos uns 25 dias. Tá. Bem recente. Aconteceu isso. Eu pedi a reabilitação, no Ministério Público pugnou pelo indeferimento,
Por quê? Porque não pagou a pena de multa. Aí eu fui atrás desse processo Tá, para saber qual que era o processo que tinha pena de multa, que já estava arquivado. tá. Aham, Como era digital, facilitou um pouco minha vida. sim. Entrei naquele processo, justifiquei para o juiz o meu pedido e ele deu o indulto. Entendi. Aí ele deu o indulto e eu juntei o indulto naquele processo de reabilitação e foi concedido. Então eu preciso da sentença, se reformada, o acórdão e a comprovação, por exemplo, que eu moro no Brasil, Tá. idoneidade moral Sim. e que eu também não estou sendo processado. Sim. É aí que entra a certidão de Objeto pé. não, a É. de distribuição. Distribuição. Isso. Agora, Aí que a gente sabendo, doutor, que no Brasil o judiciário anda tão lento que ele perde para tartaruga, né? Total. A pergunta que eu vou te fazer é até assim um pouco inconveniente, né? Porque quanto tempo leva um processo desse de reabilitação? Porque o que a gente está entendendo, ele é muito simples, Sim. né? Porém, é o que a gente acabou de falar, o serviço público é cada vez mais ineficiente, é cada vez mais moroso, e a justiça não deixa de ser assim. Lamentavelmente, o judiciário Ainda estamos assim, né? está cada vez pior, né? Está cada vez pior na entrega da prestação jurisdicional. Mas, vamos lá. Quanto tempo leva, em média, um processo Em média. desse, né? Então, o processo de reabilitação criminal, por ele ser simples e a questão também é declaratória, já tive reabilitação concedida em 15 dias. Tá. Uhum. Já tive em 10 dias, Sim. como também já tive em 60 dias. Sim. Por quê? Porque se o indivíduo tem os documentos, a gente só depende do Ministério Público E dar Dá o ok? o ok, sobe a conclusão, o juiz despacha e pronto. Acabou. Se não tem os requisitos, o juiz aponta, tá faltando isso aqui. Aham. E aí, se a gente conseguir cumprir o quanto antes, Aham. tudo bem. O problema maior, que é para ter a efetividade, já não é nem com a justiça, por incrível que pareça, doutor. IRGD? É o IRGD. No caso, aqui em São Paulo. Aqui em eu São acho. Aqui em São é. Paulo é o IRGD. Instituto de Identificação Ricardo Gambleton Daunt. Isso, esse mesmo. Muito Que bem, fica ali doutor. que Tá fica ali na afiado, luz, hein? tá vendo aí, ó? Que fica ali na luz, né? Isso. Pois é. Panelinha, né? Tem um panelão da PM e tem um panelinha da Polícia Civil. Exatamente. Porque eu tô com reabilitações paradas, porque o juiz já oficiou 2 vezes e eles não cumpriram. Nossa. Olha. Eu oficiou 2 vezes, cumpra. E não cumpriu até agora. Aí, inclusive, ontem, quando nós saímos do fórum, a gente passou numa vara justamente Tá. para cobrar algo semelhante. E aí o rapaz falou, olha, eles não podem ficar sem cumprir, então pega uns documentos específicos, Tá. aí ele disse o que ele precisava, junta nos autos e me avisa aqui. Que aí a gente vai dar um jeito de pelo menos cumprir o ofício. Sim. Então, quando a justiça concede e o IRGD não cumpre, nós temos um problema. Sim. Que muitas vezes esse problema é atribuído ao advogado. Sim, sem dúvida. Como se o advogado que estivesse atravancando tudo ali. Atravancando tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não basta conseguir com o juiz. Eu preciso que esse ofício seja enviado para o IRGD do seu estado aí. Secretaria de Segurança Isso. Pública, cada um tem. Na Bahia, por um exemplo, é nome. o SAC. Na Bahia, O saque. Saque. o SAC. Tanto que o medo do pessoal da Bahia é ir no SAC. É aí no saque. Falou em saque Que não lá, é o o serviço pessoal de tá... atendimento ao consumidor, ao Pois cliente. não é. E nem saquear nada, E né? nem O saquear pessoal tá nada. com medo Então, lá o do medo saque. lá deles é ir pro SAC. Aham. Ir no SAC e falar assim, ó, espera um pouquinho aqui que eu já volto. Tem um ditado nem popular. a pau, tô indo Tem um embora. ditado popular que fala que foi pro saco, lá na Bahia foi pro saque. Exatamente. Doutor, e existe preconceito mesmo após a reabilitação? Só se a pessoa disser que respondeu o processo. Se Do não. contrário, nada, né? Porque limpou tudo. Pode tomar o baculejo, Aham. pode tomar um enquadro ou passar Isso. numa blitz, que não vai constar. Se constar, não foi reabilitado.
Entendi. Tem caso que o PM, na hora do baculejo, da blitz e tal, ele joga um verde. Ele fala assim, que eu já tive clientes do escritório que falaram assim, mas doutor, você falou que limpou, mas o policial falou que eu tinha passagem. Falei, ele tá jogando um verde. Aí você vai e responde que tem. Porque inclusive existe uma teoria chamada Labeling Approach. Labeling Approach. Labeling Approach. Que é a teoria da rotulação. Certo. Essa eu guardar agora no meu dicionário. O senhor acha que ele faria essa pergunta em Alphaville? Jamais. 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 Mas na cidade de Tiradentes ele faria. Faria. Por quê? Porque todo mundo lá é rotulado. Já tem bronca, já tem passagem. Todo mundo é rotulado. Agora eles não falam nem passagem, é bronca, né? Eu fiz um júri onde, infelizmente, eu tive que ser um pouco enérgico com a promotora. Sim. Onde ela agiu, e isso está gravado, eu posso provar. Sim. Onde ela rotulou toda uma vila em São Bernardo do Campo para dizer que o réu era um criminoso. Tá. Ela disse que todo mundo daquela vila era criminoso. Então, essas rotulações sempre acontecem. Sim. Então, o policial, como ele está nas ruas o tempo inteiro, ele já pode imaginar quem tem e quem não tem. Claro que depende de onde ele esteja. Sim. Como eu falei, em Alphaville, ele não ia fazer uma coisa dessa. Tivemos um caso aí, uns 6 anos atrás, que um policial foi chamado de lixo em Alphaville. Em Alphaville. E ele ficou olhando só. Agora vai falar aqui. Agora, tipo, se negou ou não franqueou a entrada na cidade de Tiradentes, por exemplo, já era. Já era. Então, infelizmente, a rotulação faz com que... a região é diferente. Eu vi uma época, abrindo só um parentezinhos, a juventude não fazia aqueles pancadões no posto de combustível. Sim. Então, quando era na Jacupêssego, era aquele monte de polícia, bomba de gás lacrimogêneo e tal. Houve uma vez lá no Itaim Bibi, né? E a polícia encostou, falou com o dono do posto, identificou a pessoa que estava com som, pediu para baixar, não teve bomba, não teve nada. Não teve Lá nada. na Juscelino Kubitschek. Aí a gente está falando do rico e do pobre, né? rico Então, e do assim, pobre. o pobre sempre vai ser o criminoso e o rico Pois é. vítima. Então, para evitar essas rotulações, houve a reabilitação. Ou melhor, se teve um dia passagem, procura alguém para fazer a reabilitação. Exato. Tá. Importante. Melhor prevenir do que remediar. Doutor Mardson, eu quero, como a gente está caminhando aqui para o final, nesses poucos minutos que nos restam, eu queria conversar contigo a respeito de reflexão e proposta, né, dentro desse assunto que a gente está tratando, que é o seguinte: o sistema judiciário brasileiro, ele facilita ou dificulta a reintegração social do condenado? Eu falo sem medo de ser feliz que ele dificulta. Tá. E vou dizer o porquê. Como eu sou atuante, aqui em São Paulo chamamos de militante. Militante. Eu sinto na pele isso. Eu vejo todos os dias. Por exemplo, qual é a necessidade de alguém que, por exemplo, cometeu um crime sem violência ou grave ameaça, Sim. responder um processo que ele teria direito, por exemplo, a um acordo? Várias vezes eu vi isso acontecer. O promotor falar, eu não vou oferecer acordo. Tá. E não é uma coisa que o réu, tipo, um benefício para o réu, um direito dele, Sim. previsto pela lei. Ninguém está fazendo favor. Não é favor. Eu não vou propor acordo. Aí o indivíduo que não tem uma cabeça muito boa, porque enfrentar um processo penal já é condenatório por si só. Sim. Já é condenatório. E ele não tem uma cabeça muito boa, não tem estrutura mental para suportar um processo penal, ele pode ter inúmeros problemas advindos daí. Tá. Eu mesmo tive casos que, tipo assim, a absolvição era clara. Entendi. Só que a promotora insistiu num acordo, o réu chegou para mim e falou, doutor, eu não vou aguentar um processo de novo. Porque senão eu vou ter problemas, eu sou adicto, vou ter problemas, eu não quero. Aí eu conversei com a promotora, falei pro doutor, eu queria discutir isso aqui, Tá. mas como eu não decido por ninguém, ele quer fazer dessa forma. Por quê? Porque ele tem esse problema.
Mas nós temos isso, que lá na frente é da absolvição. Uhum. Aí a promotora entendeu, foi aí que aconteceu que ela fez o acordo. Entendi. Mas porque o réu quis para não ter que passar por isso de novo. E aí a gente pega um processo sem um mínimo de autoria e materialidade, que é o que a lei prevê. Isso. Eu preciso de um mínimo de autoria, mais um pouco de materialidade, para que haja uma ação penal. E eu vejo um processo, por exemplo, de estupro, só por causa da palavra da vítima, Uhum. nós temos um problema. Sem dúvida. Porque a lei não diz palavra da vítima. Não que aqui eu ignore a palavra da vítima. Pelo Não contrário. é isso. Não é isso. Porque aqui é Brasil, e como aqui a gente fala realmente para a sociedade em geral, isso aqui é Brasil. É. Aqui mulheres rejeitadas falam que os homens fizeram isso e aquilo com ela e fazem eles ficarem presos. Sim. Às vezes até uma disputa na área de família. Com certeza. Aqui, mulheres que não aceitam término de relacionamento acusam falsamente de agressão. Não quer que o pai De ou violência o genitor, sexual de e violência tudo mais. não sexual. quer que o genitor visite o filho, ou o filho passe Sim. os dias na casa do Aplica-se, genitor. faz alienação parental. Então, assim, Exato. isso aqui é Brasil. Brasil. Então, a partir do momento que eu pego eu movo uma ação penal só por conta da palavra da vítima, quando a lei prevê que eu preciso de autoria, e materialidade. atribuir a alguém algo, Sim. materialidade, um mínimo de resquício do crime. E aí vem lá, só por causa da palavra dela, essa pessoa é processada e 90% das vezes condenada. 90% das vezes. E algumas vezes, me perdoe a ignorância e a ousadia, mas muitas vezes uma situação provocada pela suposta vítima, vai. Com Exatamente. certeza. Né? A gente está vivendo eu poderia dizer epidemia. Sim. Uma epidemia Uma epidemia. de homens vítimas desse tipo de coisa. Sem dúvida. A criação da vara de violência doméstica deu essa malícia, né, para algumas pessoas, né? Inclusive, usar aquilo ali de má fé. Virou uma ferramenta para barganha, Para para negociação agora. Exato. Inclusive, como eu sou ativo numa vara de violência doméstica, Uhum. eu faço pelo convênio da OAB com a Defensoria Sim. Pública, eu vejo, doutor Edmilson, o tempo inteiro esse tipo de coisa. Isso. Então, o Brasil, o sistema processual penal brasileiro, ele dificulta muito a vida do indivíduo. Porque a lei prevê uma coisa, na Sim. prática é feito outra. Exatamente. E aí que eu vou chegar também, mas um pouquinho antes eu queria saber assim, a reabilitação é suficiente para garantir novas oportunidades para o Sim, condenado? ela é suficiente porque, na verdade, inclusive, ela é o último meio que a gente vê no direito penal. Sim, Geralmente a gente vê no inquérito, isso. aí passa pro processo, vai pro recurso, execução penal, acabou tudo, vai para reabilitação. Então é o último estágio do direito penal, é ela ali. Entendi. Se ela não resolver, nada mais Esquece. resolve. Não adianta o cara falar, eu já paguei tudo que eu devo. Não, você tem que apagar isso Apagar isso. e ninguém saber que você pagou nada. É. né? Exatamente. Ponto. Por quê? Porque a sociedade ainda é preconceituosa. Exato. Então, se o indivíduo vai nessa de propagar que ele já passou pelo sistema, Aí pronto. E o que Então. poderia, doutor, mudar na legislação ou na sociedade para melhorar esse processo, na sua opinião? na minha opinião, é entender. Aqui já me permita falar uma coisa que, assim, eu sou cristão. Sim. E como cristão, eu vejo que toda moeda tem dois lados. Isso. Eu vejo. Se eu sou um cristão e meu mentor, meu Senhor, meu Salvador, Jesus Cristo, Uhum. disse 2000 anos atrás, amarás teu próximo como a ti mesmo, coisas que 2000 anos antes dele, mais ou menos, aproximadamente, na época de Moisés foi colocado numa tábua, significa dizer que esse assunto é muito sério. Sem é dúvida. muito sério. Isso não tem a dúvida. Aí eu digo, o que eu quero dizer com isso? Se um dia eu cometi um crime, paguei por ele, me arrependi, eu gostaria de ser tratado como? Exatamente. Será que Você eu não quer mais gostaria? ser visto daquela forma. Será que eu gostaria de ter a minha identidade vinculada a um crime ad eterno? Exatamente. Se eu não gostaria, por que eu faço isso com o outro? Exatamente. Quando o próprio Cristo diz,
né? Que o pecado entra como escarlate, ele apaga, ele limpa. Exato. E dos teus pecados não me lembro. Uhum. Então, assim, a sociedade precisa entender mais que a gente é sujeito a falhas. Sem dúvida. Por exemplo, eu tô aqui hoje, eu vim de carro para cá. Se amanhã ou depois aparece alguém ali, bate ali no carro, morre, quem vai responder por isso? Eu. Exatamente. Causei isso? Não. Isso aqui é São Paulo. Acontece o tempo. Inclusive, Qualquer momento. eu tava vindo para cá agora há pouco, e em frente ao módulo policial tinha um cara lá quase morto. Olha. Ainda bem que foi no sentido contrário, porque senão Sim. estava um trânsito terrível, não teria conseguido chegar. Então, assim, a sociedade ela precisa entender que tudo que tem erro tem conserto. Exato. Tudo que tem erro tem conserto e que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos e saber que a gente pode cometer um erro, saber que a gente precisa se consertar, principalmente se estivermos arrependidos. Correto. Doutor, Parabéns. Muito bem. Bom, a gente está chegando aqui no final, mas antes eu queria que o doutor deixasse uma dica para quem busca reabilitação ou conhece alguém que está nessa situação, como é que ele deve fazer. E aí também eu já peço para que o doutor deixe o seu contato, né, para quem queira, quem precise, quem esteja nessa situação e queira um profissional competente, de gabarito, que sabe o que está fazendo, né, possa entrar em contato, né, seja para tirar dúvidas, seja para resolver essa questão, Localizar o doutor. né, e já fazer suas considerações finais. Maravilha, doutor. Então, a pessoa que está precisando de uma reabilitação, ela tem que procurar um advogado criminalista. Tá. Uhum. Por que eu digo criminalista? Nós militamos já, eu, por exemplo, assim, comecei ontem em frente a vossas senhorias, né? Imagina. Mas a gente sabe que, a partir do momento que a gente pega a carteira da OAB, é importante a gente focar numa coisa só. Exato. Nada de aqui e ali. Ficar generalista, né? Pois é. O criminalista, ele conhece os meios e, se bobear, ele conhece o pessoal da vara, ele sabe como trabalhar. Tá. Então, tem que procurar um criminalista que entenda muito bem do procedimento da reabilitação criminal, que conheça os fóruns, que Exato. conheça como funciona a máquina pública. Conhece até o chefe do cartório, né? Exatamente. É. E feito isso, procurou ele, fechou lá o contratinho, bonitinho, pagou o advogado, apresentou os documentos, Isso. não faz nenhum outro BO. Ainda que seja briga de trânsito, xingar o outro, ameaçar o outro. Tá. Violência doméstica. Esse principalmente. É. Porque não vai ter reabilitação se tiver qualquer coisa que seja. Ainda que seja xingar um hater na internet. Entendi. Exatamente. Se esse hater for, Se ele demandar contra ele, acabou. não vai ser possível a reabilitação, pelo menos não naquele momento. Tá. Então, procura seu advogado, apresenta os documentos e espera o tempo determinado pela lei para a gente poder conseguir, como eu falei agora há pouco, o cumprimento do ofício no IRGD ou no Instituto de Segurança Pública da sua cidade. E onde eu encontro o senhor? E aí, assim, vocês podem me encontrar no Instagram, martisoncosta.adv. Podem me encontrar também no telefone 988152964. Ou, caso vocês queiram me encontrar pessoalmente, Isso. vocês podem ir lá na Praça Clóvis B. Vilacqua, 351, quarto andar, conjunto 403. Na verdade, é a famosa Praça da Sé. Sim. Isso dá certo. É a Praça da Sé. Dá uma ligadinha, marca horário. Dá uma ligadinha. A gente só atende com hora marcada. Sim. Isso. Então, a gente não... Assim, eu adoraria ter mais esse contato. Aham. A pessoa poder ter acesso a mim diretamente, tudo Isso. mais. Só que a gente tem uma agenda que São Paulo é muito grande, né? Sem Não dúvida. dá. Então, tipo, a gente vai no outro lado da cidade e só volta no fim do dia. O tempo que a infelizmente. gente perde no trânsito para No andar, trânsito. né? Então, É até muito mesmo para grande. evitar transtornos, Isso. contratempos, marca antes. Sim. Os meus assessores estão lá disponíveis para atender. Isso. Mas quem atende sempre sou eu. Eu que cuido dos processos. Os meus assessores só fazem a ponte Aham. entre as coisas mais básicas Sim. e o contato comigo. Mas Perfeito. eu sempre atendo. Então, é lá que eu fico. Fiquem à vontade para me procurar, caso precisem. Se forem parados numa blitz, peguem meu número, já disse, 8815-2964, e liguem que eu estou à disposição para atender vocês. Isso. Doutor, muito obrigado por
sua participação aqui no podcast Fala Direito. Foi uma brilhante aula a respeito de reabilitação criminal. E nós estamos bastante orgulhosos, né? Orgulhoso e envaidecido de trazer esse assunto praticamente com exclusividade, doutor. Com certeza. Né? Com exclusividade. Com exclusividade. E nós queremos já deixar aqui aberta o convite para que o doutor retorne com os outros assuntos, a execução criminal, principalmente também, que é bastante importante. Como o doutor colocou, passa-se a fase do processo, acha que não precisa mais ter atenção, né? Exatamente. E a gente gostaria de explorar esse assunto numa outra ocasião. Então, coloco-me à disposição sempre que acharem necessário. Doutor. É uma honra, é um prazer singular estar aqui. Obrigado. Né? Uma sensação singular. E dizer que vim aqui explorar esse assunto pouco falado na sociedade, que é um direito que abrange muita gente. Exatamente. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui e contem comigo por que precisarem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.